Sabe? E eu não sou melhor que ninguém, pelo contrário, né? Eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. Eu sou o menor entre meus irmãos. Na verdade, eu sou mesmo o menor entre meus irmãos, né? Mas nós temos um discernimento sobre essa palavra e nós cremos. Vamos então compartilhar em nome de Jesus. Amém? Amém. Você está pronto aí? Amém. Se você não estiver pronto, prepare-se. Pega uma caneta, um caderno, vá fazer anotações, porque hoje vai ter. Amém? Amém. Tem gente assistindo aí? Amém. Não é complexo não, tá? Só para saber, né? Amém? Mas enfim, vamos lá? Amém. O reino tomado à força, qual que é o versículo? Põe aí, por favor. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista, deveria ter um ozinho ali, mas enfim, né? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Amém? Amém? Beleza? Entenderam o versículo? Né? Mais ou menos, né? Então, é engraçado que, assim, é como eu falei, já vi muita gente rebolando para tentar explicar isso. Não rebolando literalmente, tá, irmãos? Que aí seria muito esquisito, mas enfim. Mas tentando explicar, e na verdade eu vi vários entre aspas, pregadores da palavra já saltando esse texto para não precisar passar por ele e falar, afinal de contas, do que Jesus está falando, né? Por que Jesus falou de força? Por que Jesus falou de tomar? Peraí, aí o novo convertido que ainda tem um pezinho lá nos questionamentos da vida, ou o ateu como é que fala? O ateu chato enfim, que fica ali perturbando os irmãozinhos, vai falar assim, então, tá vendo? A Bíblia tem contradições, né? Porque a Bíblia fala que a graça e tal, a Bíblia fala que ninguém vai ao Pai se o Pai não atrair, a Bíblia fala que, enfim, Jesus, né, morreu na cruz por todas as pessoas, não é, irmão? Então como é que a gente entende essa história aí de como assim tomar a força? Amém, pessoal? Amém. Jesus, ele nunca em seu ministério, em momento algum no seu ministério, ele disse para as pessoas assim: eu vim para que vocês tenham amor e felicidade eterna. Eu vim para que vocês tivessem vida plena nessa terra e tivessem felicidade, e fizessem tudo que seu coração te não condenar, aí você pode fazer. Porque o sentido de felicidade e de conquista das pessoas, na maioria das vezes, é aquilo que o coração deseja. Aí você, poxa vida, eu seria feliz se eu tivesse X. Eu seria mais feliz se eu tivesse tal coisa. Não é assim ou não é, meninos? Amém? E aí o que acontece? Muitas pessoas têm essa dimensão. Então, o nosso Jesus, ele nunca veio para falar assim, olha, eu vim aqui para satisfazer os seus desejos ou para atender todos os seus desejos. É que nem eu estava falando para a pastora Ivani, uma interpretação errada que as pessoas fazem sobre Jesus, né, quando as pessoas dimensionam a graça e o perdão na medida em que as pessoas cometem crimes e alguém se levanta e fala assim, pô, essa pessoa devia ir para a cadeia, essa pessoa devia pagar pelo que ela fez. E aí alguém já lá de outros, os que não conhecem a palavra de Deus, já se levantam rapidinho e já falam assim, mas se Jesus estivesse aqui, Jesus ia perdoar ele. Mas Jesus não morreu por todo mundo? Jesus não morreu para perdoar todos os pecados? Foi ou não foi, Carlos? Então, e aí a pessoa já ia jogar na tua cara, mas se Jesus estivesse aqui, ele perdoava. Irmão, Jesus não veio aqui para ser cúmplice de bandido. Não é? Não é, cara? Então, pode cometer qualquer crime que você quiser, Jesus perdoa. Ele é amor, né? Não é? Ele é o Filho de Deus e tal. Não, meu irmão. Jesus, ele veio para todo aquele que nele crê, tenha vida e vida em abundância. E todo aquele que o aceitar e o reconhecer como o único e suficiente Salvador seja chamado Filho de Deus. Amém? Amém? Então, assim, existe um parâmetro para vivenciar a graça
de Deus. Não que a graça seja limitada por exemplo, a graça não é paga, porque já é graça, né? Graça é graça. Mas você não faz nada para alcançar a graça, porque na verdade é a graça que te alcança. Amém? Mas aí que está o interessante disso. Uma vez eu estava falando com os irmãos aqui na igreja. Nós nunca podemos confundir quando a expressão é graça imerecida com o reino de Deus. Amém? Existem duas formas de atuação do Senhor em nossas vidas e na vida de todos aqueles que estão aí, né, perdidos pelo mundo. Graça e misericórdia. Amém? A graça é o favor imerecido. Você não merece, mas mesmo assim o Senhor te dá. E a misericórdia é o que nos faz, o que nos mantém em pé dia após dia. É o que nos faz continuar vivendo dentro da graça. Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Não é isso que a Bíblia fala? Amém? Amém? Então existem dois fatores interessantes para a gente pensar e começar a imaginar. A graça não tem você não merece, você recebe porque o Senhor está te dando. Mas dentro da graça tem misericórdia de Deus. E para esses que existe a atuação da graça e a misericórdia de Deus, né? Porque a misericórdia ela cobre a multidão dos nossos pecados, dos nossos erros, mas para aqueles que estão vivendo debaixo da graça. Amém, pessoal? Está complexo? E quem vive debaixo da graça? Quem o aceitou, o recebeu, o declarou, desceu às águas e hoje é filho de Deus. Amém, pessoal? Todo mundo entendeu? Amém. Então, beleza. Jesus veio para perdoar todos os criminosos? Não, entenda. Jesus veio para perdoar a humanidade toda, já perdoou. Então, se a pessoa, mesmo depois de conhecer esse amor, esse favor imerecido, ele comete crimes, ele já está fora da graça, porque o perdão já aconteceu. Jesus não vai morrer de novo por mim, nem por ele. Amém? Jesus não vai na cruz de novo todas as vezes que nós cometemos crimes ou cometemos pecados. Ele não vai de novo, está escrito lá em Hebreus capítulo 10. Portanto, não continuem pecando, porque ou melhor, não se afastem, continuem congregando como igreja, continuem produzindo as obras nas quais o Senhor tem produzido no coração de vocês, porque se continuarmos pecando deliberadamente, o Senhor não vai morrer de novo, para que nós possamos ser salvos novamente. Amém, pessoal? E aí o que acontece? Depois dessa introdução complexa, né, de explicar graça, misericórdia, perdão, enfim, é para você entender o quê? Que depois que você está na graça e depois que você começa a receber as misericórdias, porque as misericórdias são para aqueles que estão debaixo da graça. Amém? Você está vivendo dentro do reino de Deus. Amém? E o que vem com o reino de Deus? Amém, pessoal? Vamos lá, obreiros. O que vem com o reino de Deus? É mesmo? Então, Jesus falou para os seus discípulos e para as pessoas um dia que estavam assim, estou aparecendo o cara lá perguntando para a mulher. Então, Jesus falou para os seus discípulos, ele falou assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça, enfim. Amém? Então assim, para nós podermos viver o reino de Deus, experimentar da boa, perfeita, agradável vontade de Deus, nós temos que desenvolver a nova criatura. Amém? Você que está em casa, diga comigo assim: nova criatura. Amém? E aí o que acontece? Por que nova criatura? Porque a nova criatura, ela entende que aquele que é nascido de Deus, como está escrito na primeira carta de João, não me lembro agora, aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado. Amém? E se ele não permanece no pecado, ele só vai cometer os pecados que por muitas vezes acontecem pela natureza caída, mas às vezes até de forma involuntária. É como disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos capítulo 7: todas as vezes que eu quero fazer o bem, o mal que está em mim não permite. Porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu faço toda hora. Amém? Quantos estão entendendo isso? Isso não quer dizer que o apóstolo Paulo vivia cometendo pecados. Quer dizer que o apóstolo Paulo reconhecia que a natureza humana caída dele influenciava muito nas suas decisões e nos seus passos. E mesmo assim, esse homem realizou quantas coisas. Que hoje a maior parte da Bíblia é do apóstolo Paulo. Vocês sabiam disso, pessoal? O cara é o cara que mais tem livro na Bíblia.
E mesmo assim, é o cara que declarou que não conseguia fazer o bem. Então imagina, se ele, que é o apóstolo Paulo, né, master, né, abaixo de Cristo, né, claro, que Jesus é o ultra, né, super. Mas enfim, se o Paulo, que era o Paulo, que nós não temos nem condições de limpar a poeirinha da sandália dele, cara, ele reconhecia que ele era uma pessoa má e que ele não conseguia fazer o bem que ele queria. Imagina a mim e a você. Amém? Então por isso que Jesus falou isso, né? Porque começou um questionamento a respeito do Senhor, né? E na verdade o Senhor, ele fez uma afirmação a respeito do João, eu acho até de forma carinhosa, pelo amor que ele tinha por aquele homem, porque, enfim, desde o comecinho, né? A Bíblia conta que quando Maria foi visitar Isabel, né, os dois já estavam na barriguinha, né? E aí, tipo, os dois bebezinhos já tremeu lá dentro, olha o Pentecoste rolando desde do ventre. Amém, pessoal? Então, já rolou um negócio ali. Então o Senhor já tinha aquela coisa, e tanto que o Senhor, quando foi iniciar o seu ministério, o Senhor Jesus já tinha a sua percepção, ele já sabia qual era a sua missão, mas ele não tinha iniciado o ministério ainda. Ele foi procurar o João, o Batista, para passar pelo batismo, e o João olha para ele e fala assim: não, eu deveria ser batizado por você. E aí Jesus fala para ele: não, me batiza para cumprir todas as coisas, vamos lá, né? E aí o João declara em um dos evangelhos, quando ele olha para Jesus andando na margem do rio: eis ali o Cordeiro de Deus. Olha que coisa linda, cara. E o mais louco de tudo é quando, e não é o tema de hoje, mas a gente tem que comentar com os irmãos, aí o Senhor fala lá do céu: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E o Espírito Santo do Senhor repousa sobre Jesus no formato de uma pomba, e o João está vendo tudo aquilo. Mano, imagina isso, cara. Que louco, cara. Então, e aí o que aconteceu? João estava preso, né? Já havia sido preso a pedido daquela menininha safada, né? Que foi dançar para o rei lá. E aí o que aconteceu? Os discípulos do João vão visitar João Batista na cadeia, e João manda uma pergunta para Jesus, fala assim: vai lá, mesmo depois de ter visto tudo isso, tá vendo? Olha como são as coisas. O reino é tomado, meu irmão, né? O João, profetão também, né? Ele chega lá, os discípulos tal, aquele rapaz lá, o Galileu, ele está fazendo uns milagres lá e tal. E aí o João fala assim: vai lá e pergunta para ele se ele é mesmo aquele que nós estávamos esperando. E aí os discípulos do João vão até Jesus, e perguntam: João te pergunta, você é mesmo aquele que nós esperávamos que ia ser enviado? Aí Jesus responde para eles assim: vocês estão vendo? Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os paralíticos andam. O que você acha? Aí eles voltam para João para dar o recado, e a história de João, para nosso caso, acaba aqui. E aí Jesus começa uma fala. Ele começa a falar sobre a vinda desse João. Quem é esse cara? Para que as pessoas não confundissem, sabe, Carlos? Vocês estão entendendo, pessoal? Por isso que eu falei que é um devocional em forma de estudo em forma devocional. É para você aprender um pouquinho de Bíblia. E aí o que acontece? Para que ninguém se confundisse, e para que os discípulos de João continuassem seguindo a Jesus, Jesus fala assim: olha, esse cara aí que vocês estão falando, ele é aquela voz prometida lá em Isaías, a voz que clama no deserto. É ele que veio preparar o caminho. E aí as pessoas falam assim, e aí Jesus, eu fico imaginando Jesus levantando, falando para os caras assim, a Bíblia fala que ele aponta para o sal dos seus, né? Ele fala assim: vocês esperavam alguém vestido com roupas finas, né, vestido num cavalo? Pode ver, está na Bíblia. Vocês esperavam um cara, sei lá, vestido com as roupas, que ele estava falando dos sacerdotes lá, dos fariseus safados. E ele falou assim: vocês esperavam um daqueles ali, mas olha só como ele veio, vestido de pele, né? E ele fala assim: e o João veio não comendo e não bebendo, porque ele não bebia vinho, não comia carne, ele só comia gafanhoto e mel silvestre e água, né? E ele veio desse jeito, e vocês falaram dele. Aí veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês me chamam de beberrão. Amém, pessoal? Aí Jesus fala para eles: pois eu digo a vocês que nascido de ventre de mulher não há profeta maior que João Batista. Olha, eita Deus, né?
Amém, pessoal? E aí acabou a história. Mas enfim, aí ele começa a falar, porque desde antes, os profetas vinham falando sobre isso, e nenhuma palavra da lei caiu, até que veio João Batista. Amém? Por que Jesus falou isso? Porque daí a palavra dos profetas sobre a vinda do Messias terminou ali, João Batista foi o último e foi o derradeiro, e foi aquele que viu, que batizou, né? E aí ele cumpriu aquilo que estava profetizado, e aí o Senhor começa a falar do reino agora, porque aquela era da profecia, da chegada do reino, do acontecimento do Messias, já foi. O João Batista, o maior profeta que nasceu no ventre de uma mulher, ele preparou o caminho, ele veio pregando no deserto, falando de justiça, falando de arrependimento. Inclusive o Senhor até fala para os saduceus: vão lá e se batizem. Olha, cara, que louco, né? E aí ele fala, então agora é chegado o reino, mas o reino de Deus é tomado à força. Por quê? Se nós somos cobertos pela misericórdia, é tomado à força porque o reino de Deus promove uma mudança tamanha na vida daquele que o recebe, ou que entra dentro do reino de Deus, que essa pessoa vai enfrentar inúmeras dificuldades. E eu não tenho medo de falar isso para os irmãos. Ninguém vai ficar assustado, falar assim: então não tem como eu ser crente porque eu não tenho forças. É o Senhor que nos fortalece. Amém? É o Senhor que nos conduz no caminho. É Ele que faz todas as coisas acontecerem por meio da sua vontade. Nós lemos isso outro dia aqui, no livro de Atos está escrito lá: tudo está debaixo dos pés dele, e é Ele quem faz todas as coisas. Amém, pessoal? Enfim, vamos passar lá então. Então, quando o Senhor fala sobre tomar a força, e os que usam a força se apoderam dele, nós enfrentamos, e eu pontuei nessa live de hoje, nesse estudo de hoje, apenas 2 pontos para compartilhar com os irmãos. Apenas duas situações, e dava para a gente fazer um estudo aí de 2, 3 horas, com muitas outras, mas hoje nós vamos ficar só nessas, que eu considero são as mais importantes. Amém? Como que nós tomamos o reino à força? Nós enfrentamos 2 tipos de guerra. Agora nós vamos ver a primeira, e depois nós vamos ver a segunda. Amém? Vamos lá? É o próximo. Deixa eu só ler de novo lá aquele negócio lá, Vitor. A força e violência, em que sentido? Porque em alguma tradução, por que eu coloquei isso aí? Porque em algumas traduções mais antigas, o texto fala assim, que o reino de Deus é tomado à violência. Entendeu, cara? E aí os nossos irmãos mais antiguinhos na fé, lia isso e até pulava, né? Porque falava, isso é louco. Tomada à violência, não, isso não é para esse tempo, não. E tem gente que até confunde e acha que isso aqui é na grande tribulação. Mas não é não, irmão, pode ficar tranquilo, né? Isso aqui é nesse tempo mesmo. Em que sentido? Agora você vai ver a ilustraçãozinha, espero que os irmãos consigam ver lá na casa. A guerra espiritual. Amém? Aí eu achei essa imagem muito legal, cara. Vocês gostaram dela? Amém? É um soldadinho ali, numa espécie de uma barreira, numa guerra, né, obviamente, segurando uma Bíblia ali, fazendo uma oração. Amém? Essa imagenzinha nós vamos ter como a imagem da guerra espiritual, a guerra que é enfrentada com a oração. Amém? A guerra que é enfrentada com o jejum, é enfrentada com palavra, é enfrentada com conhecimento bíblico. Amém, pessoal? Uma vez Jesus estava com seus discípulos no local, e uma pessoa trouxe um jovem, uma criança, não sei, para ser curado, e ele falou, eu levei para os seus discípulos, mas eles não conseguiram curar. E aí Jesus olha para ele e fala assim, não, é porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração, né? E naquele momento, para os irmãos entenderem, nenhum discípulo do Senhor jejuava. Vocês sabiam disso? Eles não jejuavam, eles estavam sempre comendo, sempre lá fazendo suas refeições. O único que tinha esse processo de jejum e já tinha passado 40 dias jejuando era o próprio Cristo. Então não precisava os discípulos, porque ele estava ali. Amém? Hoje ele está aqui, aí lascou, agora você vai ter que jejuar. Amém? Amém. Então, diga comigo, guerra espiritual aí na sua casa. Amém? Vamos lá, vamos ver o que é guerra espiritual. A guerra espiritual. O que eu e você enfrentamos para tomar o reino de Deus à força ou com violência na guerra espiritual? Primeiro, eu estou falando muito alto? Primeiro, conflitos no processo da conversão ou de conversão. Amém?
Deixa eu explicar para você isso. Espero que alguns irmãos mais novos na fé estejam ou vejam no futuro, enfim, porque isso vai ser muito bom, crescimento espiritual. Inclusive para os irmãos também. Depois nós vamos começar a mandar ligar para os obreiros. Vamos fazer isso durante as lives aqui? Ligar para o irmão. Ô irmão, e aí, tudo bem? Você está legal? Está assistindo a live hoje? Amém? Porque, todos os líderes de célula são discipuladores. Todos. Amém? E potencial pastores e pastoras. Então, assim, nós temos primeiro que falar a mesma língua, né? Pregar o mesmo evangelho. Segundo, ter conhecimento e bagagem para doutrinar os irmãos, né? E quando a gente fala de batalha espiritual, tem gente que já pensa logo assim: eita, já vai falar de orar na cabeça, de repreender demônio e não sei o que, e o fulano do frango. Entenda, em nome de Jesus. Primeiro que a gente não dá nome para demônio aqui. A gente não dá honra para demônio, né? A gente não fica falando os nomezinhos deles, porque demônio é demônio e acabou, né? E todos eles estão debaixo da autoridade do nosso Deus. Não existe demônio nem força alguma mais poderosa ou maior do que o nosso Deus, em nome de Jesus. Mas existe uma guerra acontecendo dentro do coração dos novos convertidos, principalmente, como a gente falou no primeiro ponto ali, na conversão. Porque o processo de conversão, aleluia, o processo de conversão, ele acontece gradativamente. Amém, igreja do Senhor? Deixa eu falar com alguns irmãos que acham: eu só posso me batizar depois que eu estiver preparado. Eu só posso me batizar, eu só posso fazer isso ou fazer aquilo, ou participar de um jejum na igreja, ou participar de um círculo de oração, se os irmãos convocarem. Se eu for... Entenda, meu irmão, faz parte do processo de conversão. E no processo de conversão, nós enfrentamos inúmeros conflitos. Se os irmãos estivessem aqui, nós estivéssemos numa espécie de aqueles negócios que tem na TV, sabe? Tipo uma mesona, assim. Acho que podia bolar isso, né? Com um sofá aqui, ó. Né? Olha. Aí, filho. Vamos pensar nisso, em nome de Jesus? Desculpa aí pelo olho, é que eu sou da roça mesmo. Né? Enfim, por colocar um sofá aqui, ó. Aí a gente senta aqui e tal, coloca a live ali, já é. Os irmãos participando com a gente. Amém, pessoal? Amém. Vamos lá. Porque eu tenho certeza que se eu perguntasse para cada um dos três que está aqui, ó, se eles passaram por lutas no processo de conversão, todo mundo tinha uma palavra para falar, né? O processo de conversão não é fácil. Nós resistimos demais. Nós lutamos contra ele muitas vezes sem perceber. Amém? No nosso processo de conversão, nós não aceitamos dentro de nós totalmente, às vezes, a palavra de Deus. Se nós, vamos lá, você nos contou. Sim. Boa pergunta. Então ele automaticamente já temos o Espírito, igual você falou uma vez que ele tem que ser ativado. Sim. Certo? Então, se o Senhor fez isso, por que nós resistimos tanto a se converter ao Senhor, saber que Ele foi o único e suficiente Salvador, mas porém é mais fácil a gente ficar mudando de boa do que vir a Cristo? Que vir a Cristo é uma responsabilidade muito grande, é a nossa salvação. Mas nós sabemos que se ficar no mundo, nós vamos morrer sem a salvação. E por que é tão difícil saber que o certo, fazer o certo é tão difícil, e estando lá fora fazendo errado parece ser fácil? Espero que os irmãos tenham ouvido a pergunta, que foi muito legal. Vou dar a resposta para você. Porque nós fomos feitos à imagem de Deus, mas com a natureza do Adão. Entendeu? Nós somos carne, né? Nós fomos a imagem e semelhança de Deus, mas a natureza é do Adão. Então nós somos caídos. A nossa natureza é caída. A nossa carne, que é a maior parte do nosso corpo, vai clamar, como está em Romanos capítulo 8. Vai clamar pelas coisas da carne, cara. Isso é fato. Então quem briga contra a nossa conversão é a nossa carne, não o Espírito. Nada, tem nada a ver com isso. Não entendi. Então quem briga contra a nossa conversão é o próprio... É você carne mesmo. Por quê? Porque embora o Espírito Santo esteja dentro de nós, nós cremos na tricotomia. O que é tricotomia para os irmãos que estão em casa assistindo? Não é comida, tá? E também não é tratamento. Tricotomia são três partes compostas em um elemento, né? Ou, enfim, não sei se eu confundi as coisas, mas é isso mesmo. São 3 partes de um elemento, porém diferentes, que consistem na mesma coisa. Como é o nosso Deus. Aí começou a ficar complexo o estudo, mas tudo bem.
Para alguns, né? Porque alguns vão entender rapidinho, né? O nosso Deus é um Deus só, um Deus só, que consiste em 3 pessoas distintas, né? A mesma coisa no nosso corpo. Mas olha que interessante, Vitor. O Espírito Santo volta para Deus quando a gente parte para o céu, mas a nossa alma, ela vai para o paraíso. Entendeu? Então, tecnicamente falando, o Espírito que está em você não é teu, é o Espírito de Deus. Então, é você lutando contra alguém que está em você. Meu. E aí, a sua vontade é obedecer a você mesmo, não obedecer a um espírito que você ouve de vez em quando. Porque eu vou falar real para você, meus irmãos. Tem pessoa que fala assim: Deus está me falando isso, Deus está me falando aquilo, Deus falou para isso, Deus falou para aquilo. Mas é engraçado que quando faz coisa errada, Deus não estava falando. Vocês conhecem gente assim, pessoal? Amém? Que ouve muito Deus. Deus falou comigo isso, aquilo, não sei o quê. Mas aí está fazendo coisa errada. E aí, cadê? Como é que você consegue ouvir Deus tão fácil assim? Amém? Na verdade não é assim não, viu, meu irmão? O Espírito Santo, ele está sempre falando sim, mas nós temos uma dificuldade tremenda, principalmente os irmãos que estão no processo de conversão, de entender e ouvir o que é o Espírito Santo e o que é você mesmo, né? Por exemplo, quando a pessoa está lá se convertendo a Cristo, aí ainda está lá meio sendo lapidado, o Senhor está tirando a sujeirinha, né? Toda vez que vem para a igreja, a palavra vem limpa, enfim, aí o cara está em casa lá, recai na mesma coisa, no mesmo erro, comete o mesmo pecado, né? E aí ele pensa assim, Deus sabe que eu sou fraco, não tem problema não, depois ele me perdoa. É o Espírito Santo falando? Mas quantas pessoas nós conhecemos que faz isso? Não, Deus vai me perdoar, Deus sabe que eu sou assim. E tem mais, uma vez eu até ouvi, né, até falei para os irmãos, irmão, misericórdia, isso é coisa do satamoita. A pessoa fala assim: quando Deus me chamou, eu já era assim, Ele me aceitou assim agora. Não é assim não, meu irmão. Amém? O Senhor nos chama como nós estamos, mas nós passamos pelo processo de sepultamento e renascimento. Inclusive foi a palavra de domingo passado. Nós renascemos para Cristo. Amém? Então, você entendeu, cara? Então, porque se fôssemos ficarmos iguais, Deus não nos chamaria. Exato. Não nos consideraria uma nova vida. Exatamente. Para que o sangue de Jesus para purificar nossas vidas, se nós vamos a Cristo para ser a mesma pessoa? É por isso que, eu não vou citar nomes, obviamente, mas é por isso que algumas religiões que acham que são cristãs, não são. Porque as pessoas declaram: eu sou cristão, mas não tem mudança nenhuma, cara. As mesmas práticas do mundo, as mesmas coisas que fazem lá fora. Tem cristão até que pratica outra religião, né? Pratica outro tipo de religião, fala de outro Deus na frente do Deus Todo-Poderoso, que falou assim, não, no seu primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Peraí, cara, o primeiro mandamento do Senhor é não ter outro Deus. A pessoa vai lá e comunga com 2, não pode não. Amém, igreja do Senhor? Está escrito na palavra. Amém? Vai ler o comentário da pastora Dalva? Aleluia. Pega o microfone para você. Ela colocou assim: esta não é a briga da carne? Interrogação. Porque a carne luta contra o espírito. Amém, pastora? Deus abençoe. Amém, ó. Aleluia. Glória. É assim mesmo. Era para ser assim mesmo. Glória a Deus. Enfim, segundo ponto, que senão a gente vai ficar só no primeiro, né? Já são 9 e pouquinho lá. Segura aí, meu irmão. Se você não jantou ainda, glória a Deus, está jejuando. Quando terminar o estudo aqui, ou a palavra, você vai lá e entrega para o Senhor e fala: Senhor, te entrega esse momento. Amém? E come bastante. Bom, segundo ponto: conflitos em relação ao crescimento, em relação faltou o ali, né? Em relação ao crescimento espiritual. Amém? Por quê? Agora, vai vendo o processo. Opa, aleluia, quase que o irmão chuta o... Amém? Tá tranquilo? Teve um terremoto aqui. Então, glória a Deus. Mas deixa eu falar para você, presta atenção. Se existe um conflito no processo de conversão, imagina quando o Senhor começa a gerar o crescimento espiritual dentro do coração dessa pessoa. Amém. Por quê? Por que isso? Consegue imaginar por quê, Carlos? Quando o Senhor gera conflito no crescimento espiritual. Por quê? Porque está matando, a nossa carne mesmo, não é o espírito que agir. Não. Porque, presta atenção,
se na conversão, e eu estou sendo bem breve, irmãos, por causa do tempo, mas se nós pudéssemos um dia, e eu tomara que isso, vamos combinar o seguinte, ninguém pediu, mas eu estou falando, um dia a gente pode voltar, quando a gente voltar a congregar junto aqui, vou trazer a mesma palavra, para a gente debater mais no formato que nós fazemos no culto presencial. Amém, irmãos? Amém. Já fica o convite para os irmãos que vão ver a live de outros ministérios também, que quiser vir, pode vir. Amém? Se já existe um conflito grande na conversão, porque a conversão começa a mexer com a gente, começa a mudar nossos conceitos, o Senhor começa meio que travar seus caminhos, né? Porque Ele vai te direcionando para os caminhos dele, não é? Quando o Espírito começa a crescer, quando as coisas espirituais começam a fermentar dentro, um fermento bom começa a acontecer dentro da pessoa, aí começa a ouvir o sim e o não de Deus. Amém. Entendeu? E aí o que acontece? Quando a pessoa começa a ouvir o sim e o não de Deus, é onde ela começa a ficar mais frustrada no começo da caminhada dela. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo? Porque exatamente, porque o que acontece? Ela quer continuar cedendo às pressões da carne, ela quer continuar produzindo as obras da carne, mas aí o Espírito fala, não. Um dia a pessoa está lá num culto, ou orando, ou fazendo alguma coisa, ou jejuando, tentando aprender mais com o Senhor, e aí o Espírito Santo vai lá e fala no coração dela assim, não faz isso, não a crescimento, mas ela está pensando em fazer uma outra coisa, tipo assim, está buscando, mas quando sai da igreja ainda quer ser aquela pessoinha do passado, quer continuar com as mesmas coisas, quer continuar pelos mesmos caminhos, né? Por exemplo, a pessoa tinha lá certas atitudes que ela fazia no mundo, e aí está no processo de conversão, aí o cara já não faz mais totalmente, mas aí a pessoa fala assim, mas só um pouquinho, não tem problema. Amém? Vocês estão entendendo, pessoal? Tem problema sim, meu irmão. Nós somos nova criatura, nós somos santos, lavados no sangue do Cordeiro. Não tem por que a gente voltar e rolar na lama, como diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz, irmãos, que aquele que retrocede é como a porca que volta a rolar na lama, e o cachorro que volta a comer seu vômito. Ninguém quer ser assim, né? Se a gente tivesse isso escrito numa chapinha, sabe, um cordãozinho, escrito assim, um cachorro que come vômito, a gente não voltava ao passado. Amém, pessoal? Mas é a palavra de Deus. E aí o que acontece? Aí no crescimento espiritual, o Espírito começa a aparecer, né? Quando a pessoa vai tomar um caminho estranho, ela vai lá e o Espírito Santo fala, não faz isso, cara. Não vai por aí. Não faça isso, não é agora. Não tome essa decisão hoje. E aí a pessoa começa a relutar, né? Mas até hoje eu fiz assim. Não é? Amém, pessoal? Aí vem aquela frase clássica, mas eu sempre fui assim, eu sempre fiz do meu jeito, eu sempre fiz, deu certo, então por que agora eu não posso fazer? Porque o deu certo é muito relativo. Uma coisa pode dar certo para mim, mas pode não ser a vontade de Deus. Amém. Né? Pode ser a minha vontade, o desejo do meu coração, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo, já vou direto nas cabeças, né? Digamos que um obreiro da igreja aqui, não sei o que, resolve cometer um adultério, né? A esposa dele está lá em casa, lá, toda descabelada, lá, fazendo comida, com vapor de arroz na cara, né? Com cheiro de alho na mão. Vai vendo a cena, meu irmão, né? E aí o que acontece? Não estou dizendo que é minha esposa não, tá, pessoal? Até porque eu cozinho na minha casa também, eu mexo com alho lá e tal, enfim. Aí o que acontece? A esposa está lá, trabalhando, se esforçando, batalhando, orando, louvando a Deus, né? E aí o cara começa a olhar para as Jezabel que passa lá no mundo e tal, não sei o que. Aí ele pensa assim, puxa vida, eu sou fraco, é uma fraqueza que eu tenho, não sei o que. O Espírito Santo fala, peraí, que é isso, meu querido? Você não é mais essa pessoa, não é? Mas aí parece que tem uma coisa, né, meu? Porque vem uma outra voz dentro da pessoa e fala assim, não tem problema não, uma vez só, Deus vai te perdoar, né? Você era assim, se você não fizer, você não vai ser mais aquele homem, viu? O pessoal vai achar que você agora é outra coisa. Amém, pessoal? Amém. Vocês estão entendendo, meninos? Amém. Então, aí o Espírito começa a conflitar, né, com essas decisões. E à medida que a pessoa vai crescendo espiritualmente, ela ouve mais o Espírito. Amém?
E à medida que ela ouve mais o Espírito, aí lascou mais ainda, porque o cara já não fica mais centrado nele. Ele começa a dividir as suas opiniões, com a opinião da palavra e com a opinião do seu coração. Amém? Beleza, povo? Amém. Tudo bem até aí? Eu acho que eu vou ter que passar para o próximo, senão a hora não vai dar. Bom, então vamos lá. Conflitos em relação às coisas espirituais. Amém? Amém. Do que nós estamos falando? Do reino de Deus sendo tomado à força. Vocês entenderam? Amém? Então, o que tem a ver com isso tudo que você está vendo aqui? Se a pessoa, quando está tomando à força o reino de Deus, ela está lutando contra isso. Vocês entenderam? Amém. Uma das lutas que ela enfrenta para tomar a força com violência o reino de Deus, que vai ocupar a vida dela, é lutar com todos esses conflitos. Porque ela não vai lutar contra a carne e contra o sangue, ela vai lutar contra o espírito. Amém, pessoal? Amém. Vamos lá. Conflito em relação às coisas espirituais. A pessoa, quando ela está num processo de tomada do reino de Deus e crescimento espiritual e conversão, ou melhor, conversão, crescimento espiritual e tomada do reino de Deus, que o reino de Deus passa a fazer parte da vida dela, ela começa a ter dúvidas e conflitos terríveis em relação às coisas espirituais, do tipo, vamos lá, milagres, amém? Vocês estão, direcionamento pela palavra, aconselhamento, é verdade ou não é, pessoal? Vocês que já foram rebeldes um dia, é verdade ou não é? Fala, pode falar alto. Amém. Que aqui só tem rebelde, né? Eu também já fui, amém? Eu falo e assumo, né? E assim, eu tenho certeza que vocês também, que eu conheço vocês. Então assim, quando, por exemplo, é tão difícil você colocar uma plaquinha na sua casa escrito assim: essa casa é o reino de Deus, quando você está passando uma dificuldade financeira, quando você está passando um desemprego, quando você está passando lutas, e chega alguém e fala assim: fique em paz, o Senhor vai ser na sua vida. Quantos entenderam agora? Amém. É fácil? Não. Então, tem conflito ou não tem? Amém. A gente fica duvidando de Deus ou não fica? Sim. Então, meu irmão, é nessa hora que o reino de Deus pode estar escapando pelos dedos de alguém, porque não está lutando contra isso. Amém. Vem a dúvida, o cara cai. Pum. Aí, como pastor, já tive algum tempinho, né, aconselhando pessoas e tal, e às vezes a pessoa fala assim: eu não tive forças para acreditar, eu não tive forças para esperar, sabe? Não é questão de força, é questão de crer, né? Porque a força vai vir do alto. Deus não vai deixar a pessoa sem água no deserto. Amém? Você que está em casa, ouça isso em nome de Jesus. O Senhor nunca vai deixar alguém sem comida, sem água no deserto. Amém. Se Ele levou a esse processo que parece um deserto, Ele vai sustentar, Ele vai manter a pessoa em pé, de uma forma ou de outra, mesmo que seja de palavra em palavra. Sabe, tipo assim, a pessoa fala: pô, mas Deus prometeu que ia me ajudar domingo passado, mas eu passei uma semana de cão. Aí vem outra palavra no domingo. Amém, mesmo que seja de palavra em palavra. Amém. Vocês estão entendendo? Tem que ser assim, tem que ser com garra, tem que ser com luta. O reino de Deus é tomado à força. Amém? É como Jesus falou: e aqueles que usam de força, eles vão lá e conquistam, né? E o que tem no reino de Deus, meu irmão, irmã, vocês estão, vai pensando aí, o reino de Deus é tudo aquilo que nós não contemplamos com a nossa força humana, e não atingimos com a nossa força humana, é aquilo que nós atingimos com a fé, é aquilo que Deus pode fazer. E aí eu vou nas palavras do João: acaso há alguma coisa impossível para Deus? Amém, pessoal? Amém. Você que está na live, responda aí: acaso há alguma coisa impossível para Deus? Então é muito melhor ter o reino de Deus na minha vida do que ter o meu próprio reino, né? Nesse reino aqui quem comanda sou eu sou o chefe, eu sou o rei, e é tudo conforme eu falo. Aí surge o primeiro obstáculo, o primeiro impossível da nossa vida. Você não pode fazer nada, não é? Mas Deus pode. Amém, pessoal? Nós somos um povo que crê nessas coisas. E agora eu tenho certeza que o Espírito Santo está mexendo no coração de pessoas, e nos nossos aqui também, para você vai: puxa vida, será que eu falo amém ou será que eu não falo amém? Porque é assim mesmo, cara. Tem coragem de assumir que você
enfrenta conflitos com as coisas espirituais, mas nós estamos enfrentando, e ainda que esteja difícil, mas nós estamos vencendo, porque nós estamos aqui, ó, de frente para todo mundo falando, nós cremos no poder infinito do nosso Deus. Amém. Amém, igreja do Senhor? Mas tem pessoas que no começo da sua caminhada não conseguem, eles não têm aquela resistência. É por isso que precisa crescer espiritualmente, é por isso que precisa se alimentar da palavra. Amém, pessoal? Amém. Tá tudo bem? Amém. Tá cansativo demais? A gente encerra aqui, ó, nisso aqui. Amém? Vamos lá. Seguindo. Aí, depois de todos esses processos, porque, irmãos, vamos lá, eu estou contando uma historinha aqui, ó, desde a conversão. Quando o cara se converte, acontece um monte de coisa, mas, nos primeiros passos, o cara vai quebrando tudo no peito. Não, é forte, é creio, ou vai ter vigília, conta comigo, né? Vou ficar na vigília, vou ficar direto para o culto à noite, e não sei o quê, mas depois, aí começam a vir os conflitos, começam a vir as lutas e tal, e aí as fraquezas, né? Que acontecem justamente nos intervalos da nossa atenção espiritual ali, quando nós não estamos totalmente voltados ao Senhor, aí aparece a fraqueza, né? E aí começam os conflitos com a fraqueza, porque, irmãos e irmãs, entendam uma coisa, não é só crente novo que sofre com fraqueza e com pecado, não. Tem crente velho que não consegue largar o pecado de jeito nenhum. Amém. Sabia disso, pessoal? Né? E aí ele começa a chamar aquilo de fraqueza, né? E aí o pior que tudo bem, quando o cara fala, tive uma fraqueza, amém? É uma fraqueza, todo mundo tem, né? O problema é quando o cara dá nome para a fraqueza dele, né? Começa a te chamar de totó, né? Enfim. Então, a fraqueza dele vira um bichinho de estimação. Aonde ele vai, ele leva a fraqueza dele, e quando o Senhor chega assim, meu filho, onde estava? Aí ele pega a fraqueza dele e mostra para Deus assim, Senhor, ó, é minha fraqueza. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Amém. Então, essa pessoa que fica toda hora colocando a fraqueza na frente para justificar, não está conquistando o reino de Deus. Amém. Por que a sua vida e a minha muitas vezes ficou de ponta cabeça? Porque nós não estávamos no reino de Deus. Porque nós colocávamos a nossa fraqueza na frente e falava assim para Deus, Senhor, é que aquela mulher que o Senhor me deu, ela me deu o fruto lá e eu comi. Não é assim que Adão fez? Aí eu vi que eu estava pelado, eu fiquei com vergonha do Senhor. Vocês conseguem entender isso, cara? Todo mundo faz isso, irmão. Amém? Por isso que a pergunta do Vitor lá, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas não temos a natureza do Adão, cara. Nós somos as pessoas que se escondem na moitinha. Amém? Mas aquele que está lutando para conquistar o reino de Deus, ele não se esconde mais na moitinha, não. Amém. Ele começa a lutar contra as fraquezas dele, né? E por quê? E o detalhe, tá, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa, à medida que você e eu começamos a enfrentar nossas fraquezas, nós vamos vendo que elas eram infinitamente menores do que o nosso Deus, né? E era possível vencer. Amém, igreja do Senhor? Quantos entendem isso? É possível vencer nossas fraquezas, porque elas não são maiores do que o nosso Deus. Amém. E quem luta por nós é o nosso Deus. Amém? Vamos lá. Conflitos com as doutrinas bíblicas. Vocês estão entendendo? Não se pode conquistar o reino de um reino específico se o rei falar assim daquele reino lá. Ele fala assim, bom, aqui no meu reino todo mundo veste azul. Você quer fazer parte do meu reino? Vista azul, né? Todos os meus súditos vestem azul. Agora você vai fazer parte, você vai ter direito a isso, aquilo, não sei o quê, o benefício aí da saúde e o auxílio, enfim. Amém? Vocês estão entendendo, pessoal? A pessoa, opa, quero fazer parte do reino. Aí o reino fala assim, então, todo mundo veste azul aqui no reino. Aí a pastora Ivone fala assim, não, mas a minha cor preferida é vermelho. Eu quero vestir vermelho. Qual que é o problema de vestir vermelho? Né? Não é cor? É cor. Cor é cor. Então, mas cor é cor. Né? Eu tenho que vestir, mas eu sei, aí vem as frases, né? Lá do passado, lá do convertido lá. Mas eu sempre vesti vermelho, mas eu nunca tive problema. Mas o Senhor fala, não, mas o meu reino é assim. Tem algumas coisas que você precisa obedecer.
e vestir azul porque é a cor oficial do reino. Ah, mas eu não quero vestir azul. Mas por quê? Quem foi que escreveu? Quem que escreveu a Bíblia mesmo? Né, irmão? Não, já me perguntaram isso aí. Mas quem escreveu a Bíblia foi o homem, né? Não foi Deus que escreveu a Bíblia. Ainda mais quando a gente fala para os irmãos assim: irmão, a Bíblia não desceu do céu, viu? Porque tem que falar para alguns irmãos, sabia? Tem alguns irmãos que acham que a Bíblia desceu do céu, né, num disco voador, inteirinha, já pronta, né? E depois ela se multiplicou sem ninguém copiar, né? Não, meu irmão, a Bíblia não desceu do céu num disco voador, e ela foi copiada, ela foi traduzida e foi escrita por homem, sim. Não podia ser um cavalo, não podia ser um cabrito. Amém? Tinha que ser um homem. Aí a pessoa vai lá e questiona, não é, Vitor? Mas quem foi que escreveu a Bíblia? Por que Paulo fala essas coisas aí e vocês aceitam sem questionar nada? Porque é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é azul, acabou. Mas oi? Só veio do céu, não mais nada. Entendi. A palavra só veio do céu. Então, só veio, é a nossa regra infalível de fé, né? Aí a pessoa chega em alguns estágios da sua vida, enfrentando fraquezas, enfrentando seus conflitos espirituais, ela começa a questionar a Bíblia. Mas não está escrito na Bíblia que é pecado fazer tal coisa. Não está escrito. Meu irmão, entenda uma coisa. É regra, né? É como eu falo para os irmãos: existem na Bíblia, nem tudo que está na Bíblia é doutrina, tá? Existem versículos na Bíblia que são demonstrativos. Existem versículos na Bíblia que são ilustrativos e versículos que são prescritivos e versículos que são normativos. Aqueles que são prescritivos e normativos, nós não divergimos. Amém? Graças a Deus que não são muitos, porque tem muita gente que acha assim: meu Deus, como que eu vou obedecer a Bíblia toda? Não, meu irmão, tem coisa na Bíblia aqui que não é para você fazer, não é doutrina. Amém? Mas quando se trata de reino de Deus, aí sim, tudo que Jesus falar a respeito do reino de Deus, aí vira regra. Tudo que os apóstolos do Senhor disserem a respeito do reino de Deus, sobre a graça misericordiosa do Senhor, aí vira regra. Não tem discussão. Amém? Deixa eu perguntar uma coisa para quem está assistindo ainda, se é que tem alguém. Irmãos, quantas pessoas você não conhece que fica questionando a Bíblia na sua frente? Né? Mas eu não entendo isso. Mas eu não é questão de você não entender. Tem coisa que não é para entender não, irmão. É fé, né? É fé para você aceitar e crer. Amém? O Espírito Santo pode dar discernimento a você. A palavra do Senhor diz em Tiago: se alguém não tem inteligência, peça a Deus que Ele dá gratuitamente. Amém? Pronto, está resolvido o teu problema. Amém, igreja do Senhor? Tudo bem? Podemos seguir? Está tranquilo, será? Amém. Deixa eu esclarecer para os irmãos na live. Eu não estou bravo não, irmãos. Nem estou nervoso não. É só que é a verdade, né? E quando a gente fala a verdade, algumas vezes as pessoas elas se levantam contra a verdade, né? E às vezes usam até Deus contra isso. Amém, pessoal? Eu posso comentar rapidinho uma experiência que eu tive uma vez? Eu mostrei uma doutrina bíblica para uma pessoa. E a pessoa falou assim: mas eu fui numa profeta e Deus não falou isso comigo. Não, falou outra coisa. Eu falei: mas que Bíblia é essa? Não, peraí. Você entendeu, cara? Peraí, cara. Então quer dizer que o que vale mais é a palavra do profeta, é a sua palavra, o seu entendimento? Não, meu irmão, entenda. Se você está vendo na Bíblia, a Bíblia está acima da minha palavra, da sua e de qualquer outra pessoa. Mas tem pessoa que fala: mas não foi isso que Deus me revelou. Mas você fala: irmão, mas está escrito aqui, né? Por exemplo. Então eu vou perguntar se é isso mesmo. Né? Então, aí você pega e mostra, fala assim: não, mas está escrito aqui, irmão. Como é que a gente vai contra isso? Enfim, pode falar. Porque assim, no começo da conversão a gente fica dúvida: mas será que é Deus que está falando? Ou tipo, será que não é eu que estou falando de mim? Quando chega nessa parte que bate aqui, não é Deus não, é à toa, é a carne, aí vai você já inverte, mas nada é Deus, mas é que eu não sei. Então, tá doendo, tá ficando assim. Inclusive nesses conflitos aí entram aquelas partes assim, do tipo assim: o pastor está falando isso aí porque conhece minha vida. Está falando para mim porque sabe que sou eu que estou ouvindo. Não, meu irmão. Alguém foi lá e contou para ele a minha história. Não. Então, meu irmão, entenda uma coisa. Aquilo que é oculto, que o Espírito Santo revela, ele vai fazer no tempo oportuno e na hora oportuna. Mas existem coisas que são regras bíblicas. Não precisa Deus revelar para ninguém, não. Está aqui, na Bíblia.
É só a pessoa saber que é assim que funciona. Amém, pessoal? Enfim, o que acontece? Conflitos com os espíritos e poderes na região celestial. E aí sim, agora a gente chegou no último estágio da guerra. Amém, pessoal? Talvez você até pensou que eu não ia falar sobre isso hoje, né? Irmãos, para quem está assistindo e os irmãos que nos conhecem, sim, meu irmão, irmã, eu acredito em batalha espiritual. Eu admiro muito alguns pastores que não creem em batalha espiritual. Por exemplo, aquele pastor lá do rádio, que eu não vou falar o nome dele, né, porque ele é pessoa pública com não sei o que, direito de royalties lá, enfim, não vou dar dinheiro para ele não. Entenda, ele não acredita. Ele não acredita em batalha espiritual. Eu acredito porque eu já vivi. Eu acredito porque eu já vi. Eu acredito porque eu já vi na vida dos meus irmãos. Sabe, irmãos? E assim, e para conquistar, por que às vezes uma casa não tem paz? Porque não tem reino de Deus lá dentro. Por que às vezes uma pessoa não tem paz no meio da sua família, no meio da sua casa? Porque ela não leva o reino de Deus para dentro da sua casa. Ela leva outro reino. Amém? Às vezes, meu irmão, tem espíritos ali governando a vida daquela pessoa. E aí eu falo, pastor, mas eu não entendo por que não acontece na minha vida. Porque você precisa cerrar os punhos e bater forte no seu inimigo. Amém, igreja do Senhor? Engraçado, o espírito está tratando de casa, dando oi a pessoa, mas por que Deus? Então, é verdade. Né? Fala assim, Deus, mas Deus não está me ouvindo. E Deus... Aí o Espírito Santo faz até aquela cara do meme lá do quê? Como assim não estou ouvindo? Eu estou aqui. Amém, pessoal? Mas a pessoa não escuta o Espírito Santo. E tem pessoas que fazem opção por não lutar contra as potestades que estão na vida delas. Né? Quando eu e você, quando as pessoas, não vou falar de mim não, porque eu já decidi isso há muito tempo atrás. Quando você decidir lutar contra os poderes e potestades, influências, enfim, todo tipo de coisa que vem, como está em Efésios capítulo 6, começar a lutar contra isso, vai ter reino de Deus na sua vida e na sua casa. Amém. Tem que ter coragem, não pode ter medo, não é? Amém. Tem pessoa que prefere não expulsar o demônio porque tem medo dele manifestar. É ou não é, pessoal? Verdade. Eu e o pastor Ivani já presenciamos isso. Verdade. Tem pessoa que prefere ficar com o demônio, cara. Não prefiro que não vai que manifesta. Se ele manifestar e sair, vai ser glória a Deus todo tempo. Amém? E aí pode chamar os pastores para um churrasco e tal, vai ser tudo bem, não vai rolar nada de errado. Amém, pessoal? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Mas se a pessoa não tem coragem de enfrentar a luta, ela não vai ter reino de Deus. Entenda, vou repetir o versículo mais uma vez. Estou olhando ali, mas eu tenho relógio. Amém. O versículo diz que o reino de Deus é tomado à força. Uma das guerras que nós enfrentamos é a guerra espiritual. Se eu e você não tivermos coragem de bater de frente com o que é espiritual, porque nem tudo é espiritual, por isso que toda a primeira parte não tem nada a ver com demônio. Vocês prestaram atenção, pessoal? Todos os primeiros pontos têm a ver com você, comigo, com a carne, com o eu, né? Com aquele pedestalzinho que tem na minha vida e na sua, que de vez em quando a gente quer colocar a nossa imagenzinha. Amém? Mas a última não. A última nós falamos da guerra espiritual contra os demônios, porque ela existe sim. Amém? Você sabe que a maior missão do demônio, mesmo sabendo o seu fim, né? Porque eu acho que o capeta já sabe o que vai acontecer, né? Mas enfim, com ele, não com as pessoas. Mas enfim, mesmo ele sabendo, a luta dele é constante para destituir o homem da glória de Deus, porque ele perdeu, né? Ele não tem isso. Então, qual que é o objetivo dele? Como imitador, como enganador, como o mentiroso, o pai da mentira, é tentar destituir as pessoas da glória que Deus dá, né? É por isso que quando tem uma vida destruída lá fora, né, as pessoas falam assim, porque o demônio está agindo na vida da pessoa. Não, meu irmão, tem pessoas que destroem a sua própria vida. Não precisa de demônio, não. Mas então, o capeta passa e fala assim, isso aí, beleza, vou ali. Vou naquela igreja. Porque quando o cara passa na porta de uma igreja e vê um monte de pessoas que estão tentando consertar a vida, tentando se santificar pelo processo da conversão, tentando buscar a Deus por uma transformação completa, é ali que ele vai tentar agir. Amém? Afinal,
Ele quer tirar de você aquilo que Deus te deu. Ele quer tirar de mim a glória que Deus deu sobre nossas vidas. Amém? E meu irmão, eu creio no meu coração que o inimigo ele tenta agir de muitas formas, inclusive tocar em pessoas. Eu creio em tudo isso aí. Mas isso fica para um outro estudo. A nossa hora está indo embora. Amém, pessoal? Tudo bem até aí? Alguém mais comentou alguma coisa? Tem alguma pergunta? Não, porque a gente acabou essa parte aqui. Amém, pessoal? Então, agora nós vamos tentar falar em 15 minutos da Segunda Guerra. Qual é a Segunda Guerra? A guerra no mundo físico. Amém, pessoal? Quantas lutas nós falamos que enfrentamos para conquistar o reino de Deus? 2. Amém? A primeira, que eu considero a mais difícil, a guerra espiritual, né? E a segunda, a guerra no mundo físico, que está representada por essa galerinha ali puxando um cabo de força. É assim que chama, né? Tipo, cabo de força não, cabo de guerra. Cabo de força é para ligar energia. Então, tá um daqui, um dali puxando, e fala assim, né? E todo mundo ali acha que está certo. E a única pessoa que está certa é a corda. Sabia? Porque ela sempre vai cumprir o objetivo dela de corda. Agora os outros, né, estão perdidos ali. Amém? Vamos lá? Em nome de Jesus. A guerra no mundo físico. O que acontece na guerra no mundo físico, meu irmão, irmã? E essa aí talvez você não esteja travando. Talvez eu não esteja travando, mas tem muitos irmãos nossos travando nesse exato momento. Inclusive, eu posso até não ter colocado ali, mas tem irmãos nossos nesse exato momento sendo mortos aí pelos países aí pelo mundo. Para aqueles que acham, tá? Para aqueles irmãos que pensam assim, porque Jesus vai livrar a igreja da grande tribulação. Eu sempre pergunto nas minhas orações, o que eu e você temos de mais especial do que aqueles que morrem lá fora? Né, cara? Quando eu falo assim, Jesus vai me livrar da grande tribulação, o que eu tenho de mais especial do que aquele meu irmão pastor que não foi livre, que morreu de repente num atentado terrorista? Não é, cara? Você já parou para pensar nisso? Amém, pessoal? Então eu queria que a igreja refletisse sobre isso. Amém? Vamos lá. Confrontos com a tradição familiar. Tem ou não tem? Né? Quer o reino de Deus na sua vida? Quando seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai, sua tia, sei lá quem, chegar na sua casa e falar assim, que isso? Virou crente agora? Você tá louco? Vai lá dar dinheiro pro pastor? Não é assim que eles falam? Né? Que isso? Agora ficou besta? Virou crentinho, agora não bebe mais, agora não sei... É isso mesmo. Amém, pessoal? Pode falar. Igual que eu me converti, comecei a ir para a igreja, aí em casa era padrão, né? Domingo tinha que assistir o Fantástico, você ficava todo mundo no sofá. E eu lembro que os primeiros domingos que eu não assisti o Fantástico, eu vim para a igreja, minha mãe queria bater, cara. Olha só, coisa de fantástico. Eu lembro que isso que vai embora para marcar minha vida, nunca vou esquecer disso. Uma vez era para eu vir, estava chovendo muito forte, não tinha condição de eu vir, e o carro estava quebrado, alguma coisa assim, não tinha como buscar. A minha mãe ficou feliz cantando na casa, batendo palma, a maior alegria da você não foi para a igreja? Pois é, meu querido. Há muitos e muitos anos atrás eu conheci um rapaz e eu ouvi ele dar o testemunho dele na primeira célula do Bola de Neve em Itapevi, quando eu era na Academia do Bahia. A gente estava indo lá. Há muitos anos atrás. O cara deu testemunho lá que ele se converteu, né? Parou com a maconha, parou com a bebida, chegou em casa, foi contar pro pai dele, né? Que tinha se batizado e tal. O pai dele mandou ele embora de casa. Não quero crente aqui na minha casa. Às vezes a pessoa prefere a pessoa na droga, na bebida, do que dentro de uma igreja. E olha que isso não é só a pessoa do mundo, não, leigo, aquele que não conheceu Jesus, não. Às vezes pessoas de outras igrejas, quando você chega e fala assim, estou frequentando a comunidade evangélica Essência, o cara fala, você está doido? A única igreja que existe é a minha, rapaz, você tem que estar lá. Não quero saber. Não quero saber essas coisas, essas igrejas de mentira aí. A gente já não viu isso, filho? Né? Prefere a pessoa no mundo, prefere a pessoa na desgraça, até amaldiçoa a vida das pessoas, às vezes porque não está na mesma igreja. Isso aconteceu com a gente, não com meu pai e com a minha mãe. Não foi com meu pai e com a minha mãe. Amém? Já vou deixar claro aqui, porque senão os irmãos vão achar que é. Foi com uma pessoa muito querida da minha família. Encontrou a gente na rua e eu, mó bobão, alegre, fui contar que eu fui consagrado, não. Fui ordenado diácono, né? No ministério.
Nossa, misericórdia, a mulher até profetizou maldição na vida dos meus filhos, cara. Sim. Não é verdade, meu amigo. Amém? E aí, para você, imagina, presta atenção, irmão e irmã, presta atenção, se aquela setinha entra no meu coração e eu desisto e jogo fora, porque é possível, tá? Jogar fora todo o projeto que Deus tinha na minha vida. Fala, quer saber? De repente eu estou no lugar errado mesmo, né? Pô, todo mundo virou as costas para mim, meus amigos de infância, né? Até alguns parentes, tal, não me cumprimentam. É triste, né, cara? A gente sofre, cara. E aí o cara, não, porque a única igreja que existe é a igreja lá, fundada lá em Roma. Porque tem gente que fala isso. Tem um amigo meu que o pai dele é roxo, né? E ele fala pra mim, aí quando você faz aquelas perguntas, tipo assim, qual foi a primeira igreja que existiu? Aí o cara fala assim, lá de Roma, não vou falar o nome não. Então, aquela lá, eu não estou falando, você vai falar, rapaz. Então, a única igreja que existe é aquela lá. Não, meu irmão, você está enganado. A única igreja que existe é essa aqui, dentro de você. Amém? Pedro, você é pedra. E sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Amém? Entenda, meu irmão, todos nós somos pedras vivas. Não é só o Pedro, não. Aí tem os bobão que acham que é só ele, né? Não, é o Pedro. Não, meu irmão, eu e você somos a pedra. Pedro, tu és uma pedra, e sobre essa rocha eu vou edificar. Você vai construir minha igreja. Olha quantas pessoas são igreja hoje. Amém? Amém? E aí, bom, enfim, vamos pular, senão fica muito pessoal o negócio. Amém, pessoal? Confronto com os costumes do mundo. Quer conquistar o reino de Deus? Entenda, novo convertido, meu irmãozinho querido amado, não vá mais em festas onde você não é comum. Não sei se ficou bom. Ficou bom? Evite os lugares onde vai ser celebrado a carne. Não é churrasco. Onde as pessoas vão comemorar o que é errado, onde as pessoas vão produzir o que é pecado. Mas eu fui convidado para uma festa, pastor, de um casal de amigos muito queridos, não sei o quê. Faz o seguinte, compra um presente e manda. Amém. Será que não dá para entender isso, igreja? Meu Deus, não é, cara? Precisa ir lá mesmo, ficar lá, aí bebida, aí é o forrozinho comendo solto, e não sei o quê, e aí começa, é isso, aquilo, depois da meia-noite quer evangelizar, né? E aí pronto, já era. Amém? Pois então, é como disse Jesus na palavra de Deus, na verdade, né? Não foi Jesus que falou literalmente, ele falou assim, foi o Paulo que falou, acaso eu tenho que agradar os homens ou a Deus? Eu tenho que agradar a Deus. Amém? É isso que a Bíblia fala, Carlos. Nós perdemos muitas coisas por amor a Cristo, e isso é bom. Amém? Porque tudo aquilo que a gente perde por amor a Cristo, Ele nos restabelece em outras bênçãos, em outras coisas do reino. E eu não vou falar restitui, porque muitas coisas não são restituídas. Deus tira da nossa vida porque não prestava. Amém, igreja do Senhor? Vamos lá, continuando, só para finalizar. Tudo bem até aí, igreja do Senhor? Todo mundo está entendendo? Vamos lá. Confrontos com as opiniões alheias sobre a sua fé. Como assim, pastor? Já tem o costume, já tem... Não. Sim, meu irmão. Os irmãos, muitas pessoas querem dar o pitaco na sua fé. Mas não é bem assim. Não, mas a sua fé... mas você... quer ver uma coisa? Tem coisa mais triste do que quando uma pessoa está tentando buscar a Cristo, está começando a caminhar e tal, aí chega em casa todo empolgado, eu fiz um voto, eu vou orar, aí o fulano vira para você? Para, você está de brincadeira, cara. Até ontem você nem ia na igreja, você está aí agora falando de Jesus, que bobeira é essa? Entenda, meu irmão, não deixe ninguém mexer naquilo que é teu. Você lembra que Jesus falou uma vez, lá está registrado lá no livro de Apocalipse, eis que vem em breve, cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Quem lembra disso, né? Então, meu irmão, entenda, tem pessoas que vão tentar tomar a tua autoridade em Deus, tentar mexer na tua fé, tentar roubar aquilo que você conquistou. Às vezes, com anos de caminhada com Cristo, chega o enviado de Satanás lá e quer tirar a coroa da sua cabeça.
Amém? Esse é um dos confrontos que a gente enfrenta. E não é espiritual, é no mundo físico, porque muitas vezes são pessoas próximas de nós, pessoas que nós ouvimos. Amém? Pessoas que às vezes são parentes nossos, pessoas que nós amamos. Às vezes até a esposa, o marido tenta derrubar a fé do outro que está do lado. Amém? Vamos lá. Sistemas políticos. E aí a gente começa a falar de mais uma macrovisão, né? Porque o reino de Deus tem que ser estabelecido. Agora imagina os nossos irmãos que estão lá nesse momento, lá na Arábia Saudita, na Jordânia, na Síria, no Iraque, né? Na Coreia do Norte, né? Porque a Coreia do Sul é um país protestante, mas a Coreia do Norte, onde é proibido, aí você chega lá, quer estabelecer o reino de Deus, e aí é que está o negócio legal, né, cara? Teve um vídeo que eu vi uma vez e eu compartilhei com os irmãos. Se eu tivesse lembrado dele, eu tinha trazido hoje para os irmãos verem aqui, ó, no telão. A gente passar no... Enfim, uns irmãos que levaram Bíblias que foram traduzidas para o mandarim para os irmãos cristãos na China. E aí os irmãos, quando o cara abre a mala assim, não sei se vocês viram esse vídeo, quando ele abre a mala assim, o pessoal avança, parece que é o último pão da terra, né? Quando na verdade tem gente que deixa a Bíblia jogada em casa, jogada no chão, usando para apoiar a coisa. Meu irmão, entenda, tem pessoas que estão chorando. Aí a cena que me tocou assim, que eu até chorei escondido lá, né? Quando eu estava vendo que a chinesinha pegou a Bíblia assim e ficava cheirando, sabe? Mas não é que nem aquele bobão lá que fica cheirando a Bíblia, sabe, cara? Ela cheirava para sentir o cheiro do papelzinho assim, ó, acariciando, cara, a Bíblia, né? Olha que coisa, cara. Meu irmão, entenda, o reino de Deus é isso, é aquilo lá. Aqueles ali já estão no reino, né? Pegaram uma bíbliazinha de papel que para muita gente não é nada, mas aí fica aquela emoção, cara, abraçando assim, ó. Cara, para que pão, para que comida, para que tem uma Bíblia? Olha que coisa, cara. Amém? Amém? Então, o reino de Deus nos faz isso. Ele faz a gente lutar contra o sistema político. Toda opinião contrária à palavra de Deus, todo pensamento contrário àquilo que é vontade de Deus deve ser levado cativo, porque nós temos armas espirituais poderosas em Deus para lutar contra todo tipo de levante contra nós. Amém, igreja do Senhor? Está lá na palavra do Senhor, lá em Coríntios. Amém? Então, continuando, nós enfrentamos grandes embates no reino de Deus contra seitas e heresias, né? Por exemplo, tem igrejas que até falam para os irmãos: você não precisa ler a Bíblia, né? Você não precisa estudar a Bíblia, não. Isso é coisa bobeira. Se você estudar a Bíblia, você vai ficar louco. Você tem que precisar da revelação. Amém? Meu irmão, cuidado, meu irmão, porque revelação até o capeta tem, sabe? As revelações dele lá de falso profeta. Está cheio de falso profeta. Amém? E agora, nesse mundo que nós estamos vivendo, se eu falar para você que só existe um caminho, estou lascado. Não é? O mundo quer provar o contrário para mim e para você, que não existe só um caminho, que não é só Jesus que salva, que não é a regra da Bíblia que está certa, que é a forma como as pessoas entendem e querem entender que vai valer. Amém? Mas o governo tal acha que isso aqui que está na Bíblia é muito forte, para não usar outra palavra, né? É muito não sei o que, não pode, não é melhor ser no seu. Está demorando para alguém chegar e falar assim, ó, nos seus sermãos lá, evita essas coisas aí, porque o fulaninho lá vai se sentir discriminado e tal. Meu irmão, entendeu como que é o reino de Deus? É azul, tem que ser azul, filho. Não pode ser vermelho, não pode ser verde, não, né? E aí quando chega nessa hora aqui, ó, de bater de frente com heresia e com seita, e agora vem uma conversinha de que tem que unir com todo mundo, que não sei o que, meu irmão, entenda uma coisa. Talvez, eu não vi, ou melhor, de fazer justiça aqui, já vi sim, pastor Silas Malafaia falando, cara, sobre o que eu vou falar. Mas eu talvez seja o primeiro pastor aqui da nossa região e dos menores que vai falar isso que eu vou falar aqui, meu irmão. Entenda uma coisa, não tem que unir com ninguém, não. Só existe um caminho, é Jesus Cristo. Se vier com, mas lá também fala de Jesus, mas aqui nós temos Jesus. Amém, pessoal? Mas a Bíblia fala que aqueles que falam não sei o que, se não é contra nós, não sei o que, quem está pregando é Jesus Cristo. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Né?
Porque naquela época, na época dos discípulos, tinha muito preconceito. Vocês sabiam disso, pessoal? Tinha muito preconceito entre os discípulos de Cristo e os demais povos. Eles não aceitavam que o evangelho chegasse aos gentios, por exemplo, que somos nós, né? Foi o Paulo que trouxe o evangelho. Então eles eram contra isso. E aí quando eles sabiam de alguém que estava pregando a Jesus Cristo, pregando a mensagem, eles falavam assim: aquele pessoal lá falando lá do Senhor, como que pode, não sei o que. Daí foi aí que o Senhor respondeu: não, mas se eles não são contra nós, eles estão por nós, tá, beleza, tudo certo. Agora vem com conversinha hoje, eu até comentei com os irmãos um tempo atrás, tem um pessoal até fundando igreja, cara, unindo. Eu não vou falar de novo qual é, porque não é o nosso propósito, mas eu vou alertar os irmãos. Tem gente juntando com outras seitas e falando assim: não, porque é tudo para Jesus, não sei o que. Não, meu irmão, só existe um caminho, uma verdade e uma vida, e é Jesus Cristo. Ele é o único Salvador, ele é o único caminho, e ele não aceita nenhuma, como é que fala? Um agregado junto dele lá. Fala assim: não, beleza, a gente declara Jesus Cristo, mas a fulana vai junto, porque é ela que prepara, que é ela que vai na frente. Não vai não, quem vai na frente é o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja do Senhor? É ele quem atrai as pessoas. E eu não tenho medo de falar isso não devo nada para ninguém. Amém, pessoal? Vamos lá. Preconceitos. Quem aqui já enfrentou preconceito por ser crente? Levanta a mão. Né? Irmão, entenda uma coisa: se você quiser o reino de Deus, às vezes é capaz de você perder um emprego por causa disso. O cara chegar e falar assim: que você é crente? Não gosto de crente não, cara. Você quer trabalhar aqui comigo? Eu estou sendo mais radical, porque às vezes não é assim tão aberto não. Às vezes é vedado, né? O cara não gosta de crente, fala assim: o Carlos é evangélico. Eita, não gosto desse povo, cara. Aí fala na reuniãozinha lá: então, né, tem um evangélico ali, crentinho, tá, não sei o que. E aí na hora que, no primeiro corte, bota o fulano lá: ô pastor, mas aí Deus não vai guardar? Não, meu irmão, não esquenta as cabeças dessas coisas. Amém? Deus é o nosso sustento, não é o homem, não é o emprego, não é o dinheiro, é o Senhor que nos mantém. Amém, igreja do Senhor? Se não tiver mais nada para nós nessa vida, meu irmão, Deus vai nos levar, acabou. Amém. É ou não é, cara? Então, a gente tem que crer. Mas a gente passa por essas coisas. Preconceitos, por você ser santo. E eu falo santo não no sentido de que não comete nenhum tipo de pecado ou eu. Já estou encerrando, tá? Santo no sentido de separado para Deus. Amém. Que não participa de corrupção, que não participa de coisa errada, né? Que não participa de coisas de conluio. É conluio que fala? Quando junta os caras para fazer... né? Então, que não participa dessas coisas. Aí você é sempre deixado de lado. Eu perdi a conta, meus irmãos, quantas vezes eu fui deixado de lado pelos meus colegas de trabalho, quando eu trabalhava numa multinacional, porque eu não ia para happy hour para tomar cerveja no Outback. Até porque eu nem tinha grana para ficar pagando Outback toda semana. Já pensou, cara? É verdade, irmãos. Vou repetir para você ouvir, porque eu tenho outros contatos no meu Facebook, e se um dia um deles ver, eu não tenho vergonha que eles ouçam, não. É verdade. Quantas vezes eu fui discriminado pela equipe de trabalho porque eu era o crente? E aí você pode ficar fora de uma promoção, você pode ficar fora da visita na casa do chefe. Domingo nós fomos lá na casa do chefe lá, até piscina, churrascão, não sei o quê. Você não foi não? Você não foi, Vitor? Por quê? Não, porque não me chamaram, cara. Você não sabia. Por que você não sabia? Porque você é o crente. Vai chamar você para quê? É chato. Amém, pessoal? Quer o reino de Deus? É com força. Quem não tem coração para isso, meu irmão, não subsiste não. Tem 3 versículos para a gente acabar. Vamos escolher um para a gente ler? Qual que a gente escolhe aí? Amém? O quê? João 18:36. Oi? Vamos ler um só, porque a hora já foi embora. Perdoa aí os irmãos que estão na live, se tiver alguém ainda, porque já passou das 10, os irmãos são meio metódicos, né? Questão de horário, né? Não sei como está com a live, né? Mas enfim. Amém? Vamos lá, glória a Deus, está valendo. Esse é o propósito. Vamos lá, 18:36, presta atenção aí, meu irmão. Diz assim a palavra de Deus: disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Oh, aleluia. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Amém, igreja? Amém. Vocês entenderam tudo? Amém. Os outros 6 também são muito bons. Eu vou mandar para vocês depois lá, para vocês lerem na Bíblia. Eu vou mandar para os irmãos também, se quiserem.
Amém, pessoal? Pode passar o último slide, a gente vai encerrar. E hoje não tem cafezinho nem pão, viu? A pastora não produziu, não. Amém? Vamos lá. Mateus 11, 28. Para que nós possamos terminar esse nosso devocional, esse nosso estudo, sei lá, como é que chama isso? Enfim, eu sei que foi aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu estava preparando em casa lá e falando: Senhor, eu queria falar de algo, né, nessa noite, como era quando a gente estava presencial, sabe? Com relevância, da mesma forma impactante. E o Senhor falou no meu coração sobre tomar o reino de Deus. Aí eu fui ler o versículo na outra Bíblia que eu tenho em casa, lá na Plenitude. Aí eu fiquei meditando, e o Senhor me deu esse discernimento. Mas, para finalizar, o Senhor me deu esse versículo aqui, ó, Mateus 11, 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Amém? Para você que viu a live, acompanhou e que vai assistir um dia também, entenda uma coisa, meu irmão. Nós falamos de muita luta, né? Falamos de muito conflito, muito confronto, e luta contra isso, contra aquilo, não sei o que. Você deve ter pensado: meu Deus, será que vale a pena mesmo? Né, cara? Né? Com todas essas lutas, esses confrontos. Aqui a palavra, ó, o Senhor está chamando, fala assim, ó: venham, todos que estão cansados. Ele vai dar descanso. A nossa luta, irmão, irmã, só é dura quando nós estamos resistindo, igual na primeira luta. Mas depois, a luta não é mais sua, não é? Amém. A luta é no joelho. Você vai lá, dobra o joelho e ora ao Senhor, e Ele vai na frente. Amém, igreja do Senhor? O Senhor envia um anjo adiante de nós, aplanando os caminhos para nós e tirando todo o peso, todo o jugo das nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e declaro sobre a vida dos irmãos, em nome de Jesus, sobre nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Creia de todo o seu coração. Você precisa ter o seu fardo aliviado. Amém? Você precisa entender que a luta não é sua. As resistências iniciais, elas são só uma espécie de... é um aprendizado. Enquanto você não aprendeu que não adianta resistir, você sofre um pouquinho, mas depois o Senhor assume o papel das suas lutas. Amém? Amém. E Ele fortalece, Ele dá descanso, é Ele que dá forças e nos conserva em águas tranquilas, nos coloca sobre verdes pastos, para que nós possamos nos alimentar e vivermos na sua presença. Amém? Deus abençoe a todos, Deus abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele volte para ti o teu rosto e te dê a paz que você precisa e que eu preciso. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até amanhã.